Gálatas 5 ele fala sobre isso para nós. Aperta mais uma vez aí. Quem tiver olho para ler, aí dá para ler. Status quer dizer manter as coisas como estão. Daí você lê ali, tem a definição dessa palavra status quo. O que é que vai acontecer? A igreja, quando ela cria uma estrutura, e é aí que nós temos perecido muitas vezes, ela nessa estrutura que ela cria, ela vai lutar para manter a estrutura. Ela não está interessada se aquilo está funcionando ou não está funcionando, se as pessoas estão sendo alcançadas ou se podem ser melhor alcançadas de outro jeito. Ela quer manter a estrutura, ela quer manter o funcionamento. A pergunta é: quem é que pode fazer isso aqui? Nós lutamos contra isso. Na nossa igreja, no nosso presbitério, a gente tem algumas situações a respeito disso em alguns locais. São igrejas, aqui um exemplo que a gente tem muito hoje, toda reunião do presbitério a gente trata, é, por exemplo, a igreja de Correntino. Hoje a igreja de Correntino ela tem um tamanho, uma estrutura, que é uma estrutura de congregação, mas ela é igreja. Mas ninguém tem a coragem de chegar lá e dizer: não, está errado, a gente tem que voltar à congregação, porque isso acaba e derruba a motivação das pessoas, porque as pessoas elas não aceitam. A gente vê isso que não aceita, que muitas vezes pastores eles vão começar trabalho que hoje, antigamente era evangelismo, hoje em dia o pessoal chama de plantação de igrejas, criaram um nome bonito para colocar. E as pessoas, quando vão fazer isso, ele vai lá na fachada e coloca igreja presbiteriana. Antigamente os presbitérios não aceitavam isso. Tem que colocar lá assim, ele colocava assim, ó, igreja presbiteriana menor, e coloca congregação de tal lugar. As pessoas elas não querem o nome congregação, porque isso fere a índole delas. Elas não estão prontas para isso. Por quê? Porque a pessoa ela quer estrutura, e a estrutura, quando ela chega no lugar, ela não quer regredir. Ele tem que manter, ele tem que continuar fazendo tudo aquilo que sempre esteve fazendo. Apesar do que sempre esteve fazendo, não está dando resultado nenhum. Ele tem que manter sempre a estrutura. Conta-se, reverendo Heber Campos Júnior, certa vez ele estava pregando sobre um congresso de crescimento de igrejas, esse tipo de congresso, e ele conta a história do reverendo Martin Lloyd Jones, já falecido há algum tempo, um grande ícone, né? Tem vários livros. Se você encontrar algum livro que o autor é o reverendo Martin Lloyd Jones, pode comprar, que o livro é bom. O homem era um servo de Deus. E aí convidaram ele para poder pregar no aniversário da igreja que ele pastoreava, né? Ele disse: vai pastorear, então vai ser o reverendo Lloyd Jones que vai pregar. E aí fizeram aquela festa, e 3 dias de festa, no meio da festa, no domingo à noite, colocaram ele para pregar. E aí na pregação ele foi fazer a palestra sobre a igreja, sobre quantos anos a igreja está fazendo. E ele pegou e leu o histórico da igreja, e ele conta que o pessoal começou a entristecer, porque no histórico ele destacou que aquela igreja já tinha matado literalmente 3 pastores que tinham passado por lá. Literalmente assim, de estafa e outros problemas. Por quê? Porque a luta para poder manter funcionando aquele mesmo sistema que já estava ali há tantos e tantos anos. E o pessoal estava orando por avivamento, mas eles não estavam preocupando com avivamento, ele estava preocupando por manter as coisas. E nós fazemos isso, sabe por quê? Quando a gente vai fazer as nossas reuniões de começo de ano de planejamento nas sociedades internas, isso, vamos pensar, a gente começa a pensar e olhar: o que é que nós vamos fazer? Vamos nomear, por exemplo, secretarias. E a gente não olha o que é que está funcionando, a gente não olha quais são as necessidades da igreja, qual a necessidade do grupo, quem pode desenvolver bem o trabalho. A gente quer colocar o nome para cumprir e fechar toda aquela tabela de gente que está escrito lá. Isso é status, pô. É fazer um negócio sem se preocupar com o que está. Por quê? Porque a gente quer lutar para manter estrutura. A gente quer que as programações funcionem. A gente só olha para o ano e diz: quem é que vai dar continuidade a essa programação? Como é que nós vamos continuar fazendo esse tipo de evento? Como é que nós vamos continuar fazendo isso ou aquilo? Isso é status quo na igreja. E isso atrapalha o trabalho de videira, porque a gente não olha para o trabalho de videira. Eu tenho um exemplo na igreja de Ceilândia, onde eu
trabalhei uma série de anos e eu participava de todas as reuniões do conselho. Eu era seminarista ainda, trabalhava como evangelista, mas participava de todas as decisões do conselho. O conselho se reuniu em determinado momento, eles estavam planejando começar um trabalho de grupos na igreja, e aí uma igreja grande, bem próxima, a igreja mais estruturada, tinha mudado o trabalho. Pegaram o trabalho na igreja de terça e quinta-feira e juntaram num dia só, para poder deixar um dia livre, que juntaram na quinta, para na terça-feira, que era o dia livre, eles fazerem reuniões de grupos nos lares, reunir grupos de famílias para começar a fazer o trabalho. E a igreja vendo aquilo, disse: não, vamos investir nisso. O que é que vai fazer? Como é que vai fazer? E aí eles queriam sobrecarregar, daí deram a ideia, disse: não, vamos reunir o culto igual a igreja tal fez. A gente começa o culto na hora, faz o período de oração e depois faz o estudo bíblico. Beleza? Ele disse: não, mas a gente vai reclamar. Eu falei: não, faz assim, anunciem vocês, nós vamos reduzir experimentalmente por um ano. A gente vai colocar o culto só num dia e emendar ele. Se funcionar, a gente progride. Se os irmãos não gostarem, se não funcionar, a gente pega e volta para o que era antes. Com isso eles aceitaram, porque eles então vai sinalizar para as pessoas que não está mudando definitivamente. A gente já vê o problema começar a surgir aí. Quando uma mudança ela não é aceita, porque as pessoas não questionam se ela vai ser boa ou se vai ser ruim. Elas questionam que vai mudar, porque eu já estou acostumado desse jeito. E aí mudaram o culto. A igreja ela tem uma frequência de 15 pessoas no culto de oração. Era uma igreja de 150 membros. Tinha uma frequência de 15 pessoas no culto de oração e uma frequência de 25 a 30 pessoas no estudo bíblico. Quando eles juntaram o culto num período só, num dia só, aí você pensa: vamos somar 15, só que aquelas pessoas que participavam da reunião de oração também participavam do estudo bíblico. Então você soma, seriam 15 mais 30, dá 45 pessoas, se fosse somar os dois cultos. Quando eles reuniram o culto, o que se pensava que ia se reunir 45 pessoas, começou a se reunir 60 a 70 pessoas na igreja. O que quer dizer isso? Com a reunião do culto, pessoas que não vinham para os cultos semanais começaram a vir para os cultos semanais. E funcionou maravilhosamente bem durante o período que ficou de um ano. Só que aí no final do ano, o conselho, por medo, ele volta e divide o culto novamente. A frequência volta a cair no culto semanal. Volta para as mesmas 15 pessoas e volta para as mesmas 25, 30 pessoas na quinta-feira. O que é isso? Isso é o resultado da igreja que quer manter o status, quer manter a estrutura como está, porque não quer mudar. Eles tiveram um resultado positivo. Eles viram que mais pessoas começaram a se interessar pelo trabalho que não vinham antes. Eles estavam alcançando mais vidas e mais pessoas. Mas mesmo assim voltaram atrás. Por quê? Porque o pessoal já estava acostumado com os 2 cultos na semana. Então, quando eu falo, isso aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Então, o trabalho de treliça, ele vai nos atrapalhar no trabalho de videira. Por quê? Porque a gente gasta a nossa energia para manter o negócio funcionando como está. A gente não está pronto a abrir mão do jeito que está funcionando para mudar. E isso nos prejudica. Então, quando nós olhamos para isso, a gente vai pensar o seguinte: o que é que a gente tem feito? Depois desses 3 passos, ainda tem mais aqui, mas depois desses 3 passos, qual o trabalho que a gente tem feito para Deus? A gente tem parado só no trabalho de estrutura. A gente não tem feito outro trabalho. Por quê? O máximo que a gente faz, a gente fala aqui uma vez ou outra de Jesus para alguém, porque a gente se acostumou em dar o primeiro passo e jogar em cima da estrutura. A gente foi ensinado isso de muito tempo. Eu me lembro que eu vi isso ainda na minha infância. Muitos pastores fazem isso. Há muitos que seguram ali para poder manter centralizado tudo. Há evangelistas que trabalham na igreja, mas eles não ensinam as congregações que eles começam o trabalho a evangelizar. Eles evangelizam sozinhos e trazem as pessoas para poder se sentir dispensável no lugar onde estão. E aí, depois que o negócio é formado, a gente tenta manter aquilo funcionando a qualquer custo. A gente não quer pegar nossa zona de conforto, mas está mais na hora que nós falamos esse e que nós possamos ser como Paulo, que nós possamos sentir como perfume, e que nós também sejamos felizes por isso, para Cristo. Então, aí, passa o próximo slide.
O Colin Marshall vai falar aí em ponto 4, por que isso não acontece? Ele vai dizer, porque quando nós ficamos mais velhos, é que ele vai falar mais velhos, ele está falando para uma igreja que já está falando de uma igreja já antiga, já estruturada há mais de 50 anos, no mesmo local onde está. Eu utilizo mais velhos aqui no sentido, quando a gente já tem algum tempo que é crente, já começa a se acostumar com o evangelho, a gente tende a ficar cansado do trabalho de videira e assumir mais posições institucionais. O que eu quero dizer com isso? Quando você se converte, acaba de se converter, você tem uma ânsia muito grande de transmitir o evangelho para as outras pessoas. Mas com o tempo a gente vai cansando um pouco disso. Por quê? Porque o trabalho não é valorizado. As pessoas, elas não reparam, elas não veem. Se uma pessoa, ela evangeliza todos os dias, ela está acompanhando, ela faz discipulado com 10, 11 pessoas, ela faz tudo aquilo, daí você chega na igreja, ela está sentada e ela não canta no louvor, e ela não dirige um culto, e ela não vai para frente, e as pessoas olham assim e falam, fulano não se envolve no trabalho da igreja. Então, com o passar do tempo, a gente descansa, a gente cansa das coisas, né? Isso, eu falo isso porque eu sempre ouvi muito isso, porque esse é o principal discurso quando fala a respeito dos filhos de crente que já nascem dentro da igreja, né? As pessoas jogavam muito isso, quando eu era adolescente, jogavam muito isso na minha cara, dizia assim, é porque quando a pessoa já nasce dentro da igreja, ela não tem aquele mesmo ânimo do que o outro quando se converte e vem de fora, né? Não é uma norma, mas a gente vê que é muitas vezes recorrente nas pessoas. A pessoa, quando ela se acostuma com a igreja, ela não tem uma ânsia de fazer alguma coisa diferente, ela já está ali no meio. Então, quando a gente já tem algum tempo, a gente tende a ficar cansado, a gente não quer ficar fazendo trabalho de evangelismo, a gente cansa de ficar conversando com um e com o outro, e a gente começa a querer assumir posições dentro da igreja. E muitas vezes nosso espírito morre quando a gente começa a querer assumir posições. E a posição, ela acaba sendo o alvo principal. Essas posições, elas fazem a gente ficar parado. E a gente pensa no ponto anterior. A gente pensa em manter as coisas funcionando como estão. A gente pensa em manter o trabalho. O que é que a gente tem que fazer? Não, a igreja tem que ter o culto, tem que ter isso, tem aquilo, tem que fazer todo ano isso e aquilo. A gente pensa nessa manutenção e a gente não foca o que é que a gente pode fazer para a transformação. Não é que a manutenção seja uma coisa ruim. Lembra que no começo a gente falou muito da necessidade da estrutura, e eu tenho que fazer as duas coisas, porque se eu for na onda do livro aqui, ele só desce o pau na estrutura e acaba com ela o tempo todo. Mas ela é necessária, mas a gente tem que também saber se desprender dela, porque a estrutura, ela tem que ser um suporte para o crescimento e não a corrente, né? Aqui eu me lembro da frase no filme que ela fala que tem hora que a estrutura, ela se torna correntes, que ela só nos prende e deixa o mal avançar. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque